Boa tarde a todas e a todos. Sempre compromissado com breve e objetividade, declarando abertos os trabalhos de inspeção. Cumprimento a ilustre doutora Cristiana Martins Golberto Ribeiro, digníssima juíza auxiliar da Vice-Presidência e da Corregedoria Regional Eleitoral. Cumprimento também a doutora Cassiana Lopes Viana, titular da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral, e na sua pessoa, permita-me, cumprimento toda a equipe técnica da Corregedoria aqui presente. E um cumprimento muito especial à doutora Daniela Diniz, uma satisfação conhecer a senhora, que é a juíza eleitoral da 206ª Zona Eleitoral de Paraupeba. E na sua pessoa, permita-me, doutora Daniela, estendo os cumprimentos a toda a equipe de cartório eleitoral, chefiada pelo senhor Vianney Guimarães de Souza. E estamos hoje em uma reunião virtual, distantes dessa zona eleitoral, aproximadamente 100 quilômetros. Como de costume, permitam-me algumas observações e curiosidades sobre o município, extraídas do site da Prefeitura. Paraupeba, criada com o nome de Taboleiro Grande, em 1840, esteve subordinada originalmente a Curvelo, sendo posteriormente transferida para Sete Lagoas em 1872, permanecendo até 1911, quando foi criado o município de Paraupeba pela Lei 556, de 30 de agosto de 1911. Sua instalação solene se deu no dia 1º de junho de 1912, passando a denominar-se Vila Paraupeba. A partir de 1931, recebeu o nome definitivo de Paraupeba por causa do rio que leva o seu nome. Irá completar 113 anos, nossos cumprimentos antecipadamente. E durante as pesquisas sobre o município, descobrimos a existência de uma lenda. Por muito tempo, contou-se a história do coronel Marques, o coronel José Joaquim do Nascimento Marques, que era devoto de Nossa Senhora do Carmo. Segundo a lenda, reza a lenda, que ao passar pela região, o coronel Marcos foi atacado por uma onça. Ao ver-se em perigo, rogou à santa que o livrasse, e se isso acontecesse, construiria uma capela em sua homenagem. Apesar da inexistência probatória dos fatos, a lenda, e por essa razão é uma lenda, continua a ser contada e faz parte da tradição de Paraupeba. Cidade, né, de fato, né, a igreja foi edificada de Nossa Senhora do Carmo. Cultura, festas, culinária e artesanato e a tradição da comunidade quilombola da Pontinha, sendo que o auge da festa comemora-se no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E hoje estamos aqui reunidos, né, na zona eleitoral de Paraupeba, a fim de promover a audiência de abertura da inspeção de ciclo 2025, que, como sabemos, é um procedimento de avaliação que é realizado pela Corregedoria em determinada zona durante o ciclo de inspeção, destinado à verificação da regularidade dos diversos serviços cartorários e a sua eventual e principalmente necessária correção, que abrange a análise das operações de cadastro, acervo processual, tramitação de processos administrativos e judiciais e manuseio dos sistemas, dentre tantas inúmeras atividades. Estamos aqui para orientar, auxiliar na solução dos problemas e das inconsistências e não para fazer parte dos problemas, doutora. E gostaria, na oportunidade, de reafirmar o nosso compromisso do regular compromisso ao cartório eleitoral, assim como eu, nesse momento, faço aqui pessoalmente na corregedoria. Por quê? Porque a presença do magistrado, e todos nós sabemos, é importantíssima, vez que permite soluções rápidas, traz harmonia e segurança à equipe cartorária, promovendo um ambiente de estabilidade no sistema eleitoral, impedindo, e isso é muito importante,
o represamento de problemas no acervo hereditário, no acervo cartorário. Como magistrado, concluindo, como magistrado há 36 anos, somos conhecedores das dificuldades cartorárias, inclusive a acumulação das funções. Mas não podemos nos distanciar de quem mais necessita de nossa presença, para que possamos ter e dar uma boa qualidade da prestação cartorária e jurisdicional. E contamos com esse compromisso, assim como podem contar conosco. Vamos saber gerenciar. E, por fim, gostaria, novamente, assim como já feito na Corte Eleitoral, de registrar e agradecer todo o esforço desempenhado pelos juízes, promotores e servidores em todo o Estado para o sucesso das últimas eleições. E Paraopeba não ficou de fora. Assim, sempre compromissado com a brevidade, consulta a doutora Daniela Diniz, digníssima juíza eleitoral. Se gostaria, doutora, de fazer uso da palavra nesse momento de abertura, para em seguida devolver a palavra à doutora Cristiana Gilberto para prosseguimento dos trabalhos. E após, irei pedir licença para me ausentar da sala para atendimento de compromissos de agenda. Eu tenho reunião no alvo especial às 13h30, não sem antes desejar a todas e a todos um bom trabalho e o nosso muito obrigado, inclusive pelo comparecimento a essa importante audiência de hoje. Doutora Daniela, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos, desembargador Júlio César Loren, digníssimo vice-presidente desse Tribunal Regional Eleitoral. É um prazer, uma satisfação estar presente aqui com o senhor nessa data. Em nome do senhor, cumprimento todos os demais presentes a essa audiência de abertura da correição do ciclo de inspeção de 2025. Nesse momento, vou registrar também a presença do Dr. Wander, né, que acaba de nos brindar aí também com a sua presença, promotor eleitoral. Desembargador, eu vou aproveitar esse momento só para pontuar que, nesse momento, estou juíza do 106ª Zona Eleitoral, respondendo pela comarca de Paraopeba, sem prejuízo das minhas atribuições como titular da primeira vara criminal e da infância e juventude de Sete Lagoas. Então, passaremos aí um breve período, acredito que até meados desse ano, até que a comarca seja provida, e aí também será designado novo juiz eleitoral. A minha designação ela é próxima, há pouco mais de um mês, então estamos aí nos empenhando para dar ao cartório eleitoral a assistência que é necessária, contando sempre com a muito cooperosa colaboração do chefe do cartório eleitoral, o senhor Vianney, e de toda a equipe da Justiça Eleitoral, que é sempre tão prestimosa. Mas estou à disposição também para quaisquer esclarecimentos aí. Perfeitamente. Perfeitamente. A senhora fez referência ao doutor Wander, o promotor eleitoral, doutor Wander Ângelo Diniz, que está também na sala. Doutor Wander, você está na sala? Estou sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, é uma satisfação conhecer Vossa Excelência. Vossa Excelência gostaria, nesse momento de abertura dos trabalhos, de fazer uso da palavra? Não, excelência, eu me coloco à disposição para a doutora Daniela aí, que estiver a meu alcance, e se eu acompanho bastante o trabalho aqui do Vianney e vejo que o empenho aí da equipe do cartório eleitoral fizeram um trabalho excelente aí na última eleição, e eu não tenho nenhuma ponderação a fazer, apenas elogiar o trabalho do cartório eleitoral, cumprimentando através do Vianney toda a equipe do cartório eleitoral. Perfeitamente. Eu agradeço a manifestação da doutora Daniela Diniz e agradeço também não só a manifestação do promotor de justiça, promotor eleitoral, doutor Wander Ângelo Diniz, não só pelas suas palavras, mas pela sua presença. E renovar, doutor Wander, que a presença do magistrado e do Ministério Público são presenças imprescindíveis, e graças a essa comunicação nós temos condições de ter uma estabilidade no cartório e produzir, oferecer uma boa prestação institucional. Fica o nosso agradecimento
Como dito, irei necessitar me ausentar e devolvo a palavra à doutora Cristiana Gualberto para prosseguimento dos trabalhos, não sem antes desejar uma boa tarde a todas e a todos. O nosso muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, corregedor. Boa tarde, obrigado. Obrigada, desembargador. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Hoje nós estamos dando início à inspeção de ciclo na 206ª Zona Eleitoral do município de Paraupeba, que é um procedimento regulamentado pelo provimento da Corregedoria Regional Eleitoral, número 4 do ano de 2023, elaborado em conformidade com a resolução 23.657/2021 do TSE e do provimento da Corregedoria Geral Eleitoral, número 2 do ano de 2023. Essas inspeções são todas realizadas de forma rotineira e têm um caráter predominantemente pedagógico. O objetivo é apoiar as equipes dos cartórios eleitorais na busca pela melhoria contínua dos serviços prestados, bem como contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Os trabalhos já tiveram início com o envio pela nossa equipe técnica da Corregedoria de um e-mail contendo questionários direcionados à ilustre magistrada e à equipe do cartório, além da solicitação de informações, fotografias e cópias de documentos. O propósito dessa reunião é apresentar à equipe da Corregedoria ao cartório eleitoral, na pessoa da magistrada, do promotor, do chefe de cartório, de todos os colaboradores ali, incluindo servidores, requisitados e estagiários. E tem também o propósito de esclarecer o procedimento que vai ser seguido ao longo dos dias de inspeção e reforçar toda a metodologia da inspeção e garantir uma participação transparente e engajada de todos os envolvidos. Bem, a equipe da Corregedoria ela é composta pela senhora Cassiana Lopes Viana, aqui conosco, que é a titular da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral, da senhora Gisele Lúcia de Souza Teixeira Soares, que é a coordenadora de inspeção das zonas eleitorais, da senhora Ruth Pereira de Magalhães Gomes, chefe da seção de inspeções e correções, da senhora Maria de Carvalho Pinho, Sobrinho, integrante da equipe técnica designada para atuar nessa inspeção, e está conosco aqui hoje no secretariado. Nós também contamos, na tarde de hoje, com a presença da senhora Mariana de Laje Melo, que é a representante da assessoria administrativa das zonas eleitorais. A assessoria já recebeu o relatório da última autoinspeção anual e para que ela possa fazer uma análise de todas as questões pertinentes à área de atuação da assessoria. Nesse momento, passa a palavra, então, à senhora Mariana para a sua apresentação e, após a sua fala, já deixo consignado que a senhora Mariana tem toda a liberdade de deixar a reunião, caso assim o deseje. Por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Eu estou representando a Assessoria Administrativa de Zonas Eleitorais, que é o setor do tribunal responsável por receber e dar andamento às demandas administrativas das zonas eleitorais. E aí, caso a zona eleitoral não conheça, eu convido a acessar a aba de orientações administrativas na intranet para verificar os serviços disponíveis às zonas eleitorais. Nós estamos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas por meio dos nossos canais de atendimento. Agora, eu me despeço e desejo a todos uma ótima reunião. Obrigada, boa tarde. Senhora Mariana, agradeço também. Tenha uma excelente tarde. Boa Nesse tarde. momento, convido a senhora Gisele Lúcia de Souza Teixeira Soares, que é a nossa coordenadora de inspeção das zonas eleitorais, para dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Como a doutora ressaltou, Vianney, a Mariana esteve aqui para fazer um primeiro contato com você, né? Caso haja alguma demanda, você deve entrar em contato com ela. E agora, a gente vai passar para uma apresentação onde a gente vai demonstrar a metodologia que vai ser utilizada nesses 10 dias aí da inspeção.
Então, eu vou passar a palavra para a Ruth, chefe da SINSC, que vai dar início à apresentação. Boa tarde a todas e todos. Eu vou compartilhar a tela com vocês do material que nós preparamos. Vamos tentar ser breves mesmo. O nosso objetivo, a doutora Daniela, colegas da zona, doutor Wander, é dar uma visão geral de como o procedimento acontece, a metodologia, qual que é a participação da zona. Então, eu vou compartilhar com vocês. Peço um minutinho aqui. Bom, então, vocês estão vendo aí minha tela direitinho? Todo mundo? Sim. Ok. Sim. Então, como a doutora Cristiana já pontuou, né, essas inspeções, a depender do número de zonas, né, de cada estado, elas têm um ciclo. Então, em Minas Gerais, nós temos 14 anos para inspecionar todas as zonas eleitorais. Então, é um procedimento que todas as zonas vão passar mesmo, né? E de rotina, a gente gosta de explicar isso, porque às vezes a zona se sente, será que eu fiz alguma coisa errada, tem alguma irregularidade? Não necessariamente. É claro que nós sempre encontramos nas nossas averiguações, encontramos algumas ocorrências, algumas coisas que precisam ser melhoradas, alguns erros, né? Mas o objetivo realmente é dar essa orientação e passar por todas as zonas para promover uma melhoria dos trabalhos. Além disso, desculpem, eu esqueci esse primeiro slide aqui. É importante esclarecer também que o período de avaliação são os 4 últimos anos. Esse período ele é fixado pelo provimento da CGE, tem que ser no mínimo 4 anos, e é reforçado aqui pelo nosso provimento da Corregedoria. O nosso trabalho ele é pautado por 2 roteiros. Temos o roteiro da CGE, que é aplicável a todo o país, né, que vem com uma série de quesitos abrangendo toda a atividade cartorária. E esse roteiro ele pode ser complementado pelo regional de acordo com as peculiaridades locais, ou às vezes levando em consideração algum tema importante que a corregedoria entenda que deva ser avaliado, que deve se dar destaque, né? Às vezes até alguma questão momentânea, né? Alguma questão daquele momento que precisa ser aferido. Então, esse roteiro complementar da corregedoria ele está em constante atualização. Todo ano, quando nós vamos começar o ano de inspeção, nós avaliamos a pertinência dos quesitos, das questões que nós colocamos ali, para ver se estão realmente de acordo com o que a gente precisa avaliar. E no sentido de complementar mesmo, muitas vezes, porque o da CGE, como ele é feito para todo o país, ele é mais genérico, né? Então, esse roteiro complementar vai trazer essas coisas adicionais. O roteiro, ele é um guia do nosso trabalho. Ele é que nos diz o que precisa ser aferido, né? Então, ele vai perguntar, tal item está conforme, está não conforme, exige aperfeiçoamento. Então, nós vamos coletando os dados no sistema 5, que é o Sistema de Inspeções e Correições da Justiça Eleitoral, que é o mesmo sistema que a zona utiliza para fazer a autoinspeção, que agora em março, né, todos os juízes terão que fazer da sua zona. É o mesmo sistema. E esse sistema ele é acompanhado constantemente pela CGE, pela Corregedoria Geral Eleitoral. Então, nós vamos alimentando com os dados colhidos e depois, no final, nós pegamos esses dados e transformamos em um relatório de forma mais conclusiva, avaliando ali a complexidade das questões, a gravidade das questões, para chegar a uma análise qual foi o comprometimento ou não que determinada ocorrência gera para o serviço cartorário. Então, são essas 2 fases. Primeiro, a coleta de dados pelo roteiro e depois o próprio relatório conclusivo. Esse slide aqui eu vou pular porque eu já falei. Como os senhores sabem, né, que nós mandamos os e-mails aí, nós fizemos uma alteração recente no nosso provimento aqui da Corregedoria,
E dividimos a inspeção em 3 fases. A preparatória, que é para essa coleta de algumas informações da autoridade judiciária eleitoral e do chefe de cartório, a respeito do funcionamento do cartório, da dinâmica, e também pelo envio de um questionário. Como a doutora Cristiana disse, esse questionário solicita fotos, informações, cópias de documentos. Por que da existência desse questionário? Apesar de nós conseguirmos aferir praticamente tudo à distância, existem alguns quesitos que nós não temos informações. Então, por exemplo, dentro da categoria quadro de pessoal, se é feito devido controle de frequência dos servidores, de concessão de compensações. Isso é uma coisa que somente o chefe de cartório pode nos dizer. Então, esse questionário ele é necessário para a resposta de alguns quesitos que nós não temos condições de aferir e também para complementar algumas aferições que nós vamos fazer. E aí nós queremos ver a visão do chefe de cartório daquele aspecto. E também tem o outro lado, que é, às vezes, para ressaltar a importância de determinado procedimento. Nós colocamos algumas perguntas ali, até como um lembrete para o chefe de cartório. Olha, você está lembrando da existência dessa norma, dessa orientação, você está cumprindo. Então, o questionário ele tem também esse objetivo. E, além desses questionários, foi disponibilizada hoje, no primeiro dia da inspeção, e estará disponível até o último dia da inspeção, uma pesquisa denominada Pesquisa de Ambiente de Trabalho, que estará no portal de serviços Vianney Colegas, Elad, Enilene, para os colegas responderem, que é uma pesquisa voltada para a análise do clima organizacional, tá? Ela está disponível lá já no portal de serviços. Sobre o questionário também eu já expliquei. Agora eu vou passar a palavra para a Maria, né? Além de estar na condição de chefe da CINSC atualmente, eu também vou fazer parte dessa equipe de inspeção. Então, estamos eu e a Maria na dupla desta vez. Eu vou passar a palavra para a Maria, para ela poder explicar um pouquinho sobre as categorias que estão presentes aí no provimento da CGE que nós temos que analisar. Pode estar com você a palavra, Maria. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar sobre as categorias que são avaliadas durante a inspeção de ciclo. Nós, na inspeção de ciclo, avaliamos praticamente todas as atividades cartorárias. Quadro de pessoal, atendimento ao público, justificativo, o tratamento da justificativa eleitoral, os procedimentos expedientes administrativos, enfim, praticamente todas as atividades do cartório são analisadas por nós. Por exemplo, no quadro de pessoal, a gente analisa, então, a gente vê, conforme a Ruth disse, através de fotos, de respostas do questionário do juiz e do chefe de cartório, nós vamos analisar. E de relatórios, também, que nós temos como aferir o nível de conhecimento das normas e sistemas dos servidores, se há um equilíbrio da distribuição das atividades, se há uma padronização dos serviços do cartório. Quanto ao atendimento ao público, nós avaliamos através também de cartazes que a gente solicita, que o chefe vai enviar para a gente, porque nós não temos como aferir isso de outra forma, se eles afixam, se eles divulgam para o público o horário de atendimento, a documentação necessária para o requerimento do título de eleitor. Verificamos também através de relatórios de ocorrências na ouvidoria, se há alguma reclamação do serviço do cartório, se há atualização dos dados na zona, no sistema Elo. Verificamos também no controle de documentos e material de expediente dos registros cartorários, se há um tratamento adequado dos documentos recebidos e expedidos, tanto físicos quanto digitais. Avaliamos também se há um atendimento aos prazos na publicação dos editais, nos meios corretos, com observância das normas. A gente faz uma análise das publicações que são feitas no Diário de Justiça Eletrônico. Quanto aos procedimentos de expedientes administrativos, por exemplo, o SEI e o Acolhe Minas, a gente avalia também se há a atualização desses dados no Acolhe Minas, dos dados da zona eleitoral, da gestão de pessoas. Analisamos se os procedimentos são feitos em sistema próprio, adequados, intempestividade dos registros neles praticados. Avaliamos também se as publicações
são feitas com acesso restrito, quando necessário, né? Nós fazemos também a verificação do Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos, o SADP, se ainda existem documentos tramitando indevidamente, porque esse sistema não é mais utilizado na Justiça Eleitoral. Então, através de relatórios e de fotos que o cartório envia para nós, e questionário respondido pelo juiz e pelo chefe do cartório, a gente avalia as atividades que estão sendo desenvolvidas no cartório eleitoral. A Ruth vai continuar falando sobre os outros procedimentos. Só complementando o que a Maria disse, além dos relatórios, das fotos, nós somos cadastrados em todos os sistemas que a Zona Eleitoral trabalha. Então, nós entramos dentro do Infodip, dentro do SEI, do Justifica, do Elo, e conseguimos visualizar todo o trabalho que é realizado pela Zona. Na parte de processos judiciais, o roteiro da Corregedoria Geral Eleitoral, ele divide os processos judiciais em 4 categorias: processo de natureza criminal, de natureza civil eleitoral, de natureza administrativa e prestação de contas. Então, desde os processos mais simples, como direitos políticos para retificar algum cadastro errado no Elo, como um CMR, que é o processo de composição de mesa receptora para apuração de falta de mesário, desde esses processos mais simples até os processos mais complexos, como uma AIME, uma AIGE, uma prestação de contas eleitoral, requerimento de regularização de contas, nós escolhemos uma amostra, né, cerca de 20 processos, mais ou menos, divididos nessas 4 categorias, e fazemos uma análise da tramitação de todas as certificações, os atos de comunicação, o registro correto dos movimentos decisórios, que é um aspecto extremamente importante para o cumprimento das metas perante o CNJ, né? Então, quando é uma sentença, o servidor tem que registrar como sentença e não como decisão, senão isso impacta nas estatísticas. Toda essa análise a gente faz também. Lembrando que a nossa análise, claro, é por amostragem, né? Nós não temos condições de analisar tudo desses últimos 4 anos, e não, nós fazemos uma amostra tanto dos processos judiciais quanto também dos expedientes diversos administrativos dos outros sistemas que nós olhamos. Com relação à gestão do cadastro eleitoral, que eu acredito que seja uma grande área, né, talvez de atuação do cartório, também vai abranger a nossa análise desde o atendimento no balcão até o tratamento de um requerimento de título NET, se esse requerimento está sendo tratado no prazo adequado, se está sendo convertido em RAI adequadamente, se estão sendo feitas diligências no caso necessário, se a documentação está sendo devidamente analisada. O sistema Infodip, que é aquele sistema que traz as informações de óbitos e de direitos políticos, de suspensão, restabelecimento de direitos políticos, né, que as varas criminais comunicam, quando tem condenação, quando tem extinção de punibilidade. Nós analisamos se o sistema é tratado diariamente, se ele é tratado de forma adequada, até a última fase desse tratamento, que seria o efetivo lançamento daquela restrição no cadastro do eleitor, daquele óbito, daquela suspensão, daquele restabelecimento, aquela ocorrência, né, que são os ASs, os códigos que identificam no cadastro do eleitor cada situação. Ela foi devidamente lançada, ela é pertinente, ela foi lançada com o motivo correto, com o complemento correto, com data de ocorrência. Então, todos aqueles requisitos do registro do AS, a gente analisa se a zona está fazendo corretamente, e neste momento a gente consegue também analisar se existe uma delegação de tarefas, se existe, às vezes, um servidor que não está executando bem, se está sendo bem treinado, a gente tenta aferir tudo isso a partir dessas análises. O sistema de justificativa eleitoral também, como eu já disse. Então, a gente sabe, né, que a atividade do cartório é eminentemente administrativa, já foi mais, né, Vianney? Hoje em dia tem muito judicial também. Na minha época de cartório era muito administrativa, menos judicial. Hoje em dia já tem muita demanda judicial, até na área criminal mesmo, que era um aspecto que tinha muito pouco processo. Então, a nossa análise vai abranger tanto a parte administrativa quanto a parte judicial. Agora, caminhando já para encerrar, eu só vou explicar rapidamente, doutora Daniela, colegas do cartório, doutor Wanda, como que funciona a dinâmica da inspeção, que é a terceira fase, né? A fase da verificação em si.
nós vamos fazendo as análises e enviamos para o chefe de cartório, com cópia para a juíza eleitoral, todos os apontamentos, né? Nem sempre serão apontamentos de irregularidades, a gente vai falar o que foi encontrado ali, como que determinado sistema está sendo tratado, e a zona eleitoral tem a oportunidade de, no prazo de 3 dias, responder sobre aquele apontamento. É obrigatória a resposta? Não, porque às vezes não tem mesmo que responder. Pode ser, por exemplo, uma irregularidade insanável, que já passou, já aconteceu, não tem mais o que fazer, né? Mas quando o chefe de cartório e a autoridade entenderem que é importante um esclarecimento, uma justificativa, isso é muito valioso para o nosso trabalho, porque nós temos uma impressão, nós achamos alguma coisa, às vezes, que pode ser uma irregularidade, mas às vezes pode ter também uma justificativa, pode ter uma circunstância, uma peculiaridade. Então, esse feedback da zona é importante, porque sem o feedback, aquilo que a gente falou, a gente considera que está ok. E com o feedback, às vezes, pode mudar a nossa conclusão a respeito de determinada situação. Então, e fica a critério de vocês avaliar, né, se é necessário ou não essa resposta. Sendo que nós estaremos à disposição também sempre pelo próprio e-mail ou pelo telefone, Vianney, se você tiver dúvida, isso aqui eu não sei se eu respondo, se eu não respondo, nós estamos aqui à disposição para esclarecer todas as situações para você, tá bom? Ok. Só uma pergunta com relação a esse tópico. Essa resposta é enviada pelo próprio chefe do cartório eleitoral ou pelo juiz? Tanto faz, doutora. Se a senhora quiser, a gente concentra tudo no chefe de cartório, né? Porque ele vai ter ali o domínio da gestão do cartório e tudo. Mas se a senhora também quiser responder, não há nenhum impedimento, tá bom? Mas ele está autorizado a responder também? Sim, está autorizado a responder. Tá? Okay. O tratamento é sempre direto com ele, a gente envia cópia para a senhora estar ciente de tudo que está sendo averiguado. Tá? Eu já falei aqui sobre o relatório, né? No relatório, nós temos 30 dias após a finalização, são 10 dias úteis de trabalho, nós vamos colocar lá todas as conclusões e vamos enviar com um prazo que o corregedor concede se houver necessidade de saneamento. Porque muitas vezes, durante o próprio procedimento, a equipe cartorária já vai tomando as providências, também não é obrigatório, tá, Vianney? Se você tiver apertado, não tiver com tempo, você não é obrigado a receber um apontamento, já resolve, já manda a resposta. Você vai ter, ao final da inspeção, quando receber o relatório, vai ser fixado um prazo, 30, 60, 90 dias, a depender da complexidade das situações, para sanear. E se forem casos assim muito complexos, zonas com muitas irregularidades, e o juiz eleitoral ou a juíza entenderem que aquele prazo não foi suficiente para sanear tudo, existe a possibilidade de apresentar um plano de trabalho ao corregedor, que não pode exceder 60 dias, e esse plano ele tem que vir com um cronograma detalhado de cada atividade que vai ser realizada e qual o prazo. A gente gosta de explicar muito bem isso, porque às vezes a zona não consegue responder tudo no prazo, e às vezes se omite, não fala nada, não pode ficar esperando essa provocação da SINSC. Viu que não vai conseguir resolver, dentro do seu prazo, já responde apresentando o plano de trabalho. Agora, uma inovação também dessa última alteração que nós fizemos no provimento é em relação à verificação posterior. A verificação posterior, ela será da seguinte maneira: quando nós formos encerrar a inspeção, depois que a zona manda todas as respostas, a gente verifica tudo que a zona respondeu para ver se realmente saneou, né, saneou. E só quando a gente considerar que está tudo conforme, todos os itens apontados estão conformes, nós sugerimos ao corregedor e à doutora Cristiana, fazemos um parecer pelo arquivamento da inspeção. A doutora Cristiana, concordando, manda o despacho para o corregedor e o corregedor homologa o arquivamento da inspeção. Neste momento, se nós considerarmos que houve alguma área que estava muito crítica, com muitos problemas graves, são situações mais graves mesmo, nós vamos sugerir ao corregedor que voltemos a essa zona no segundo semestre dos anos eleitorais.
Porque no segundo semestre dos anos eleitorais, nós não inspecionamos as zonas, né? Porque a zona está ali envolvida com o processo eleitoral, nós não vamos inspecionar a zona nesse momento. Então, é um momento que a gente tem de uma brecha aqui no nosso trabalho, que a gente poderia voltar nessa zona que apresentou problemas nesse sentido. Que problemas seriam esses? Problemas que denotem falta de conhecimento ou acompanhamento das normas e instruções, que possam vir a comprometer o cadastro eleitoral, que possam vir a gerar prejuízo aos que utilizam o serviço da Justiça Eleitoral, ou que denotem atraso injustificado ou comprometimento da produtividade e da tramitação dos processos judiciais ou administrativos. Nessa situação, o corregedor, concordando com o nosso parecer, ele vai determinar que seja feita essa verificação posterior. Mas é importante esclarecer que não se trata de uma nova inspeção. A inspeção já foi arquivada, ok, porque a gente considerou que aqueles apontamentos específicos foram resolvidos. Mas, para que a gente possa verificar se a zona realmente teve o aprendizado, buscou o aperfeiçoamento e conseguiu ter a melhoria naquele aspecto, nós vamos, através de extração de relatórios, então é uma coisa mais geral, né? Nós não vamos ficar analisando minuciosamente os expedientes como é durante a inspeção, nós voltamos nessa zona, tiramos alguns relatórios daquela parte que foi delimitada na decisão do corregedor, ou seja, nós não vamos analisar todas aquelas categorias novamente, apenas aquela parte que foi delimitada. Se isso acontecer, isso vai estar indicado no processo de inspeção que a zona vai passar para essa verificação posterior. Então, seria isso, né? Nós nos colocamos à inteira disposição para sanear todas as dúvidas. É muito bom quando a equipe do cartório, quando o chefe de cartório, a gente até fica muito satisfeito com a presença das colegas daqui, da Elage, da Enilene, né, Vianney? É muito importante esse envolvimento, esse engajamento de toda a equipe. E nosso objetivo realmente é deixar claro para vocês que nós somos uma instituição, nós queremos desvincular aquela ideia de secretaria e cartórios, nós somos uma instituição, nós estamos aqui para promover a melhoria como um todo do nosso trabalho. Então, apesar de ser um pouco, vamos dizer assim, assustador, né, passar por uma inspeção, o que será que vai ser encontrado? A gente tem uma experiência, nós sabemos as irregularidades, os erros que são mais frequentemente cometidos, que são comuns, e isso serve até mesmo para a instituição ver onde que ela pode também, talvez, melhorar as orientações, atualizar manuais, né? Então, é um trabalho realmente de parceria em conjunto, tá joia? É isso. Ruth, poderia falar, Ruth? Claro. Boa tarde a todos. Eu não tinha ainda me expressado aqui. Eu gostaria de dizer a todos os presentes que a nossa equipe, né, está à disposição também do cartório eleitoral. Essa participação aí, como vocês estão vendo também na live, é uma participação que é natural da nossa equipe e nós encaramos isso como uma oportunidade, uma boa oportunidade de aprendizado, de forma pedagógica, né, e até para a melhoria mesmo do nosso atendimento, que em última instância é devido aí ao eleitorado, né? Essa prestação de serviço eleitoral aqui na cidade de Paraopeba e Cordisburgo, Araçaí, também Caetanópolis, que compreende o nosso município, ela com certeza vai sofrer aí um processo até de melhoria, né? Naquilo que for apontado por vocês. Com certeza, Vianney. Bem, senhores, chegamos então agora no momento final da nossa reunião. Como a Ruth disse, após a realização de todos os trabalhos ao longo dos próximos dias, a equipe da SINSC vai gerar um relatório final. Esse relatório será encaminhado ao corregedor e, após a decisão dele, tudo vai ser encaminhado à zona eleitoral através do nosso sistema PJE Core. Além disso, para uma melhor facilitação da comunicação, a zona eleitoral também vai ser informada através de um e-mail acerca desse envio do relatório no PJE Core. A gente pede, Vianney, a toda a equipe que fique atenta aí ao prazo para o saneamento de eventuais irregularidades ou pendências que tenham sido identificadas.
nesse prazo de regularização, caso seja detectado pela zona eleitoral que não vai ser possível o cumprimento, também pode ser pedida alguma prorrogação ou então já serem feitos um plano de trabalho para essa regularização num tempo maior. Esse plano de trabalho é submetido ao corregedor, que vai proferir a sua decisão para a fixação de um novo prazo. Eu gostaria, em nome da equipe da corregedoria, de agradecer o comparecimento de toda a equipe do cartório eleitoral, a doutora Daniela, o senhor Vianney, a ela, a Jainilene, a Maria Alice e também do nosso promotor eleitoral, o senhor Wander Ângelo, que é sempre uma alegria poder contar com a presença do promotor, que é um grande parceiro da Justiça Eleitoral, né? E atua aí diretamente junto à zona eleitoral. Desejo a todos que tenham uma excelente tarde e declaro encerrada a nossa reunião. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa Muito tarde. obrigada a Todos, todos. obrigada. Tchau.